Peço desculpa por este atraso, houve aqui um problema técnico, que começa a ser habitual nestas audições. Não é simples, é complicado, mas vamos então dar início à nossa audição da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Bom dia a todas as senhoras deputadas. Começo também por cumprimentar o senhor Vice-Presidente e se me dessem autorização, eu vou tirar a máscara porque não tem ninguém à minha frente e ao meu lado está longe, está a 1 metro de distância, por isso vou tirar porque senão não consigo respirar. Senhora Vice-Presidente, Dr. Mário Mesquita, e a Senhora Diretora do Departamento de Análise de Média, Dra. Tânia Moraes Soares, muito bem-vindos. Agradeço a disponibilidade para se juntarem a nós, neste formato de audição diferente, por videoconferências, mas já começa a ser habitual entre nós. Além dos deputados que estão em videoconferência, temos presente na sala também a deputada Isabel Moreira, que está presente e que irá fazer esta audição connosco. Esta audição foi pedida por requerimento pelos grupos parlamentares do Partido Comunista Português por escrito, que foi enviada à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e, devido à matéria em causa, desceu à Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação por ser um tema do âmbito desta Comissão. O requerimento do Bloco de Esquerda foi apresentado oralmente e aprovado em reunião desta Subcomissão, tendo sido proposto um novo ponto ao objeto desta audição, designadamente a cobertura jornalística de casos de discriminação com base nas características étnico-raciais. Esta audição tem uma grelha de tempos definida e é constituída por 2 rondas, que passo a anunciar. Primeira ronda. Nesta, os autores do requerimento esperam de 5 minutos. Primeiro o PCP, que terá 5 minutos, e depois eu vou pedir ao Conselho Regulador, que disporá de 10 minutos, para responder ao Partido Comunista Português. Em seguida, teremos o Bloco de Esquerda, que também terá 5 minutos, e o Conselho Regulador disporá de novo de 10 minutos para responder ao Bloco de Esquerda. Após esta primeira ronda, temos uma segunda ronda para cada grupo parlamentar, que disporá de 6 minutos. Esta ronda iniciar-se-á pelo Partido Socialista, seguido do Partido Social Democrata, do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS e, por fim, do PAN. A senhora deputada não inscrita, se estiver presente, terá 3 minutos. Após esta ronda dos grupos parlamentares, o Conselho Regulador vai dispor de 30 minutos para responder às questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. Vamos então dar início à audição e passo de imediato a palavra à senhora deputada Alma Riviera, do PCP, autor do requerimento, que disporá de 5 minutos. Pode ligar o microfone, agora... Alma? Já está. Está. Bom dia. Bom, antes de mais, agradecer a disponibilidade do Conselho Regulador da ERC de aqui vir prestar alguns esclarecimentos e podermos avançar um pouco nesta discussão sobre a violência doméstica. Cumprimentava também as senhoras e senhores deputados. Nós, 25 de novembro, que é o dia em que se assinala o dia para a erradicação da violência contra as mulheres, apresentámos um conjunto de iniciativas relativamente à questão da violência doméstica e não só, mas em particular entendíamos que seria necessário aprofundarmos este tema. E dada a importância que a representação da violência nos órgãos de comunicação social que conformam também as opiniões da generalidade da população, entendemos que teria toda a pertinência aqui chamar a ERC. A violência sobre as mulheres, e em particular a violência doméstica, é um grave problema que urge combater. A percepção coletiva é fortemente condicionada pelos meios de comunicação social. Peço desculpa, pensei que não me estivesse a ouvir e então interrompi. Ouvir muito bem. Alma, pode continuar. Senhora deputada, pode continuar. Sim.
E, portanto, o tratamento que é dado pela comunicação social às trágicas mortes em particular, e o estudo conclui que é nesse sentido que as notícias apontam mais para a descrição de episódios e noticiam mais episódios do que propriamente a problemática, tem de ser refletido, tem de ser questionado, tanto nos seus objetivos como depois as consequências que tem. Neste sentido, este estudo que a ERC realizou em 2018 tem maior pertinência e saudamos também essa iniciativa, um estudo sobre representações da violência doméstica em telejornais de horário nobre, retirou um conjunto de conclusões, estabeleceu orientações e sobre isso deixava-os depois discorrer, e nós valorizamos muito esse trabalho e é a partir dele que pretendemos também compreender de que forma é que pode a ERC, mas também pode o legislador dar passos no combate aos estereótipos e aos fatores culturais que também influem sobre a violência doméstica. O estudo daquilo que nos é dado a entender incidiu sobre a cobertura noticiosa dos crimes de violência em relações de intimidade nos blocos informativos de horário nobre, tanto de operadores públicos, portanto, da RTP1 e RTP2, como de operadores privados. E eu aqui destacava que sabemos que existem também outros meios de comunicação social e, portanto, penso que teria interesse mais adiante poder incluir, dado que são também outros órgãos que têm muita audiência. E, portanto, daquilo que nos é apontado, os objetivos do estudo iam no sentido de compreender qual é a contextualização feita, a representação mediática do crime e dos envolvidos e, portanto, a caracterização também que é feita e depois questões de rigor na construção da notícia. E, portanto, por um lado, pedia que nos pudesse falar sobre o estudo em si, as principais conclusões, e, por outro lado, a partir destas conclusões, o que é que a ERC pode fazer, ou quais são as medidas que tem tomado no sentido de que estas boas práticas se alarguem e que possamos ter uma representação do crime da violência doméstica e não só dos homicídios e não só dos episódios em concreto, que sirva o progresso e uma política de igualdade. E disse. Obrigado, Sra. Deputada. E agora passaria a palavra à entidade reguladora da comunicação, não sei se será o Sr. Vice-Presidente ou a doutora Tânia. Quem é que irá responder? Terá 10 minutos para responder à Sra. Deputada Alma Riviera. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria saudar, através da Sra. Presidente, deputada Lina Lopes, a submissão da Assembleia, que se ocupa desta temática. Queria também realçar que esta é o restabelecer da relação habitual entre a ERC e a Assembleia da República nesta fase pós-Covid, nesta incerta fase pós-Covid. Sublinhar também que estamos a fazer a reunião a partir das instalações da ERC, que ainda está a trabalhar em boa parte em teletrabalho, mas gradualmente vai retomar também o trabalho presencial. Queríamos notar também que é simbólico e interessante que tenha sido escolhido para este momento 2 tópicos que são de facto tópicos de grande importância na nossa sociedade, nos tempos que vivemos agora,
não sabemos ainda bem, em relação a qualquer um desses tópicos, em que medida este período de confinamento agravou ou não os casos relativos à violência doméstica ou relativos às questões de discriminação étnica e racial. Em qualquer caso, isso faz parte, não se tendo ainda resultados cientificamente avalizados, isso faz parte da conversa cotidiana. É, pelo menos, o meu sentimento, que não vale nada, mas é um sentimento, é uma impressão forte. Nós vamos dividir este tempo entre a doutora Tânia Soares, que é a diretora do departamento que tem este tema a seu cargo e que tem uma experiência enorme no tratamento desta matéria. Eu iria tecer algumas considerações também. O colóquio que fizemos na Universidade Nova em 2018, precisamente para apresentar o estudo que a senhora deputada Almira Riviera citou há bocadinho. Portanto, algumas considerações que eu fiz e que têm a ver com esta questão, que é violência doméstica. Na comunicação social, ela é integrada em dispositivos que são pré-existentes. Quer dizer, por exemplo, aquilo a que se chama o fait divers, facto diverso, mas traduzido ou usado mesmo em inglês na expressão francesa, fait divers, e até com especialistas, o fait diversier, quer dizer, o jornalista especializado em fait divers, e também objeto de inúmeros estudos que englobam competências linguísticas, literárias, etc. E uma das ideias-chave do fait divers tradicional é que o fait divers vive muito do não dito, ou seja, vive muito do que não é explicado. Ora, a ERC o que tem tentado fazer, e julgo que essa também é a posição da Comissão, ou de uma parte substancial da Comissão, da Assembleia, é dizer que se deve procurar explicar e se deve procurar contrariar aquilo que são estereótipos, aquilo que são aspectos que têm a ver com a relação de género nas diferentes sociedades e, portanto, diríamos que há um choque, ou pode haver um choque, é natural que haja um choque entre o fait divers, tal como ele existia na imprensa desde o século XVIII até à atualidade, e aquilo que é o fait divers tal como ele existe, por exemplo, nas televisões, desde que elas, para usar uma palavra mais ou menos circula com frequência, se tabloidizaram, isto é, assumiram as características típicas de um certo género de jornal, que era sobretudo cultivado no mundo anglo-americano, isto é, onde existe uma certa rigidez na diferença entre o jornal dito tabloide / sensacionalista e o jornal dito de referência. A pergunta, portanto, que se pode pôr é esta: será que é eficaz, do ponto de vista da ERC, do ponto de vista da comunicação, da comissão que se ocupa desta temática, propor um tratamento do fait divers pedagógico que o vai transformar
em termos de jornalismo e de estudos sobre o jornalismo noutra coisa, e essa coisa até pode ter um nome, pode-se dizer que é uma reportagem sociológica, pode-se fazer num determinado local onde ocorreu um ato de violência enquadrável na violência doméstica, uma reportagem que é feita por jornalistas. Até existiram fundações em alguns países que se propuseram financiar o acompanhamento dos jornalistas por técnicos, fossem normalmente da área das ciências sociais, sociólogos, antropólogos, etc. Bom, seja como for, o que eu quero dizer é que aí já não estamos perante o fait divers e perante o atrativo que esse fait divers pode ter para o leitor comum, porque tudo o que é amor, sexo, roubo, crime, sangue, atrai o leitor, atrai o ser humano. E não é só o ser humano com determinada fragilidade na sua formação cultural. Dizia uma vez um professor de jornalismo na Alemanha, eles compram o jornal de referência, neste caso o Frankfurter Allgemeine, e compram também o Bild, que é o jornal tabloide sensacionalista. Normalmente o que fazem é metem o Bild dentro do Frankfurter Allgemeine para passarem a imagem do jornal de referência, mas também leem o outro, porque têm a curiosidade, que também faz com que, por exemplo, a coleção Vampiro fosse um enorme sucesso nos anos da minha juventude, o que faz também com que o fait divers foi, muitas vezes, o modelo, a intriga que permitiu romances, alguns deles, na história da literatura. Basta pensar nos romances de Stendhal, no Vermelho Negro, por exemplo, que é partido de uma notícia num jornal da época. Bom, mas isto não estou a dizer tudo isto para fazer aqui uma figura de erudição. Não, estou aqui para dizer o seguinte, se vamos estruturar e temos de tentar uma atitude pragmática, de tentar influenciar os meios de comunicação neste domínio, tentar dialogar com eles no sentido de lhes propor, façamos algo mais pedagógico. Não vamos reforçar estereótipos com reportagens feitas ao acaso, ouvindo a opinião dos vizinhos deste, daquele, do outro. Não estou a dizer que não devam ser feitas, mas a serem feitas têm que ser estruturadas de alguma forma e não apenas como veículo daquilo que é daquilo a que podemos chamar os tais estereótipos, os tais lugares comuns que culpabilizam, por exemplo, a mulher, ou que são introduzidos factos que levam a isso, e, portanto, será que faz sentido? Será que quando falamos com o interlocutor, que é o jornalista, ele vai atender a isso? Sobretudo a partir do momento em que existem órgãos de comunicação que são quase especializados em explorar estas temáticas para levar até ao público, é uma pergunta que deve ficar. Não no sentido de introduzir pessimismo ou introduzir pessimismo. Eu acho que há outras formas de comunicação que podem ser feitas. Senhor Vice-Presidente, o nosso tempo, os primeiros 10 minutos terminaram. Terminaram. Temos agora uma outra deputada, senhora deputada do Bloco de Esquerda, que vai fazer uma pergunta. Vamos então avançar. Não sei se quer terminar alguma coisa. Tem mais um minutinho para terminar. Não, o que eu queria dizer só pode haver outras formas que os meios de comunicação tenham
e a ERC e as entidades reguladoras de intervir nesta maneira, que não seja só a do jornalismo noticioso. Pode haver fórmulas de debate, de uma intervenção mais pedagogicamente centrada e que permita também ajudar a ler aquilo que é o noticiário corrente. Pronto, eu nunca mais terminaria, fico por aqui, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Beatriz Gomes Dias, que também terá 5 minutos para fazer as suas questões, para fazer a sua intervenção, e em seguida teremos mais 10 minutos da ERC para responder. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer ao Conselho Regulador da ERC a presença nesta audição, que o Bloco de Esquerda associou-se ao requerimento apresentado pelo PCP, justamente por considerar que a forma noticiosa como determinados assuntos são tratados vai condicionar e vai influenciar também a forma como esses assuntos são percepcionados e são recebidos pelas pessoas que acedem a essas notícias. E nós sabemos que a representação das minorias pode ser feita de formas a reiterar estereótipos e preconceitos, ou podemos escolher alternativas para poder combater alguns preconceitos que existem na sociedade portuguesa e propondo uma visão que seja mais, que respeite e represente a diversidade que existe na sociedade portuguesa. E muitas vezes isso não acontece. O que nós verificamos é que a forma como as pessoas migrantes, as pessoas que fazem parte das comunidades minoritárias, pessoas afrodescendentes e pessoas ciganas, são muitas vezes representadas de uma forma negativa. A sua presença nos meios de comunicação social, ou seja, nas peças noticiosas, é muitas vezes associada a delitos. Isso conduz ou contribui para uma criminalização destas pessoas e para a sua vitimização. Elas são representadas de uma forma muito mais prevalecente quando estão sendo associadas a delitos, sendo representadas como vítimas ou sendo representadas em situações de pobreza e exclusão social. E nós verificamos as denúncias vão nesse sentido de que esta representação reifica os estereótipos e os preconceitos relativamente às minorias e às pessoas que pertencem a estas minorias. Portanto, os dados do relatório sobre a diversidade sociocultural da sociedade portuguesa, também feita pela ERC, apoia estas evidências, uma vez que as peças noticiosas onde as pessoas migrantes e refugiadas aparecem são muito reduzidas no total de peças estudadas, e nesse relatório não há referência a peças que tratem ou que representem as pessoas provenientes das comunidades ciganas. Portanto, essas peças, como eu disse, apresentam os cidadãos estrangeiros em condições negativas, maioritariamente em situações de criminalização associadas a delitos, em 28% das peças estudadas, vitimização em 12% e pobreza noutros 5%. E por isso estas peças contribuem para construir uma narrativa que estigmatiza os territórios onde vivem estas populações. E muitas vezes esses territórios continuam, apesar de todos os alertas e apesar dos vários estudos que foram feitos e de algumas recomendações que são produzidas por entidades internacionais e nacionais também, continuam a usar expressões como bairros problemáticos que reificam esta ideia de territórios de exceção, de territórios onde vivem pessoas
que não pertencem à comunidade nacional ou pertencendo à comunidade nacional não cumprem ou não respeitam as regras da comunidade maioritária. E esta visão e esta narrativa é reificada e reforça uma exclusão do tecido social nacional e também uma exclusão à pertença nacional, e é algo que deve ser corrigido. O mesmo acontece com as pessoas refugiadas, que são representadas maioritariamente como sendo vítimas de perseguições, 40% das peças em que estas pessoas são representadas, é o ângulo em que elas são apresentadas. Também há uma exposição relacionada com a pobreza e com a discriminação social. Portanto, estes são os dados que o estudo apresenta, mas eu não encontrei nenhum relatório que fizesse uma análise fina e que tivesse a moldura como dimensão de análise para poder construir ou poder estimular uma reflexão sobre o modo como estas comunidades, as pessoas pertencentes a estas comunidades são representadas, e com um conjunto de indicações e diretrizes para, precisamente, justamente corrigir a forma como estas pessoas são representadas e garantir uma maior representações mais positivas, mas também o combate peço desculpa, o desmontar destes estereótipos e destas visões. Senhora Deputada, estamos quase a terminar o nosso tempo. Uma das perguntas. Não estamos a conseguir ouvi-la. Eu faço. Não estamos a conseguir ouvi-la. Não, eu penso que ela nos ouve. Eu tenho o microfone ligado. Pois, conseguem ouvir-me? Pois, deixámo-la de ouvir, deixámo-la... Eu ouço. Está-nos a ouvir a nós? Nós não conseguimos ouvi-la. Está aos soluços. Beatriz, também já estava no fim do seu tempo. Vamos ver se conseguir só fazer a pergunta que tinha para fazer. Vamos tentar, está bem? Caiu? Beatriz, vamos fazer só a pergunta, está bem? Porque já passou muito do tempo. Consegue fazer só a pergunta que tinha para fazer à entidade reguladora? Além daquilo que já efetivamente explicou. Tem alguma pergunta concreta? Só para... Eu não sei. Ok. Tenho sim. Tudo para mostrar o modo como as pessoas minoritárias são representadas. Quando é que será apresentado esse estudo? Muito obrigado, Senhora Deputada. Foi claro agora no final. Muito obrigado. Passo agora então a palavra à entidade reguladora para a comunicação social, que disporá de 10 minutos para responder às questões colocadas pela Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda. Não estamos a ouvir, o som não está ligado. Perdão. Será a doutora Tânia Moraes Soares, que é a diretora do Departamento de Análise dos Média da ERC e que foi responsável principal pelo estudo da representação da violência doméstica nos telejornais, que irá agora responder. Muito obrigado. É socióloga de formação. Bom dia. Agradeço a disponibilidade e o interesse das senhoras e dos senhores deputados. Relativamente à questão que acaba de colocar a senhora deputada Beatriz Dias, no fundo ficamos de alguma forma agradados com o modo como os estudos que a ERC tem estado a desenvolver nesta área
que é uma área genérica das questões de não discriminação, das obrigações de não discriminação a que todos os órgãos estão obrigados e dos deveres constitucionais de garantir aquilo que são os princípios da igualdade e que tem desde sempre guiado, no fundo, aquilo que é a ação da ERC. Quer nestes estudos genéricos que referiu, que são uma tentativa de um apanhado, de uma análise extensiva relativa às notícias sobre estes assuntos, quer também através das queixas e participações que nós vamos recebendo e que vamos analisando casuisticamente relativa às questões da discriminação. Como bem referiu a senhora deputada, um dos principais problemas, na verdade, e a nosso ver, tem, e como também referiu o professor Mesquita, tem a ver com o quadro genérico. Há um enquadramento das notícias em geral que tem um pendor mais negativo. Significa que, em termos genéricos, o crime, o homicídio, a violência tem um lugar especial na maioria dos alinhamentos dos telejornais e o enquadramento que se dá depois às questões da violência doméstica ou às questões da discriminação acabam por ter o mesmo enfoque. E acabam por não se centrar nas problemáticas sociais que efetivamente estão associadas a estes casos, mas essencialmente serem tratadas num enquadramento de notícia sobre um crime ou sobre, enfim, algum aspecto menos negativo. Referiu aqui o facto de o nosso barómetro, aquilo que chamamos barómetro da diversidade ou dossiê da diversidade, ter dados que denotam isto mesmo, denotam que a maior parte das comunidades migrantes e refugiadas tem, enfim, um enquadramento que leva a uma noção mais negativa daquilo que são os casos de insucesso ou considerados como problemáticos, de criminalização, vitimização, pobreza, exclusão social. Ao passo que os casos de sucesso são menos visíveis e aparecem sobretudo, ou apareceram sobretudo, numa altura em que existia a dita crise dos refugiados na Europa e falava de casos de integração bem-sucedida de alguns refugiados em Portugal e limitava-se muito a versão positiva destes dados a essa vertente. De qualquer maneira, relativamente àquilo quando é que vamos fazer outro estudo sobre... Nós pretendemos fazer uma atualização ainda durante este ano, uma atualização deste mesmo dossiê da diversidade, integrando já dados mais recentes. De qualquer forma, nós temos várias áreas de atuação. Uma, através da literacia para os média, onde fazemos ações de formação em que sensibilizamos também para este problema. Outra, através das deliberações e através deste tipo de estudo. Agora, temos também uma parceria, ou iniciamos uma parceria com o ACM, o Alto Comissariado para as Migrações, juntamente com o Sindicato de Jornalistas, precisamente para iniciarmos um conjunto de ações de formação junto de jornalistas e profissionais da comunicação para alertar para os problemas que temos vindo a identificar. Acontece com esta situação do Covid, este plano ficou, digamos, um pouco adiado, esperamos retomá-lo o quanto antes. Eu queria aproveitar para, se tiver a oportunidade, para alertar para o seguinte, algo que tem feito ao longo do tempo. Nós temos aqui algumas dificuldades em operacionalizar a legislação, nomeadamente a lei da televisão, onde, nos limites à liberdade de programação, a única referência que existe é a referência do incitamento ao ódio, ou seja, tem de existir uma intencionalidade comprovada
de incitar ao ódio ou de incitar à violência, para que, de facto, haja uma consequência relativa a alguns processos de liberação que nos chegam. Esta limitação da legislação não nos permite enquadrar, no fundo, aquilo que também nos preocupa, que são outros fatores de discriminação, e nomeadamente esta perpetuação de estereótipos, como dizia bem, de algumas expressões de enquadramento como bairros problemáticos ou comunidades problemáticas, e que não nos permitem, de facto, do ponto de vista, digamos, sancionatório, ir mais além quando existem evidências. Depois também não podemos esquecer que estamos aqui a compatibilizar a liberdade de expressão e a liberdade de programação com aquilo que são outros direitos e outros direitos fundamentais e constitucionais com igual dignidade. E, portanto, há que ponderar muito bem, e um dos problemas nós já identificámos que na informação há esta tendência, mas também nos comentários, principalmente nos comentários de entretenimento, muitas vezes os convidados, enfim, emitem opiniões que são entendidas pelos telespectadores, e recebemos queixas relativamente a alguns desses comentários, que são entendidas pelos espectadores como discriminatórias. Todavia, esses comentários são emitidos ao abrigo da liberdade de expressão, que têm limites também, mas têm limites, enfim, muito mais sensíveis e difíceis de apreciar, e nesse sentido eu ia chamar aqui a atenção para o facto de, a propósito da transposição da diretiva dos serviços de comunicação social audiovisual, que deverá ocorrer agora no final de setembro, seria talvez a oportunidade para, ao mesmo tempo, rever alguns aspectos da lei da televisão que delimitam, não é, a nossa ação e que inviabilizam, se calhar, a tomada de algumas posições que nos vão sendo exigidas, quer por alguns deputados, quer, enfim, também por alguns telespectadores. E penso que, da nossa parte, existem também alguns procedimentos que têm entrado mediáticos que acusam, no fundo, esse alerta. Temos vários procedimentos que vêm diretamente, são-nos dirigidos através do Alto Comissariado para as Migrações, outros através do SOS Racismo, enfim, várias instituições que têm feito chegar as suas preocupações, mas nós temos um quadro de competência limitado e uma legislação que também não nos permite, muitas vezes, ir além daquilo que está, que é o enquadramento fixado. Da minha parte... Muito obrigado, Sra. Diretora. Não sei se o Sr. Vice-Presidente pensa que não. Pronto, vamos passar então. Posso acrescentar duas breves palavras. Com certeza. Não vale a pena nós também ignorarmos que, por exemplo, num dos casos em que houve queixa para a ERC, se tratava de opiniões que foram consideradas portadoras de preconceitos, portanto, em relação à etnia, à raça, etc., e da autoria de uma figura do nosso meio académico destacada e como eu digo, reconhecida pelas instituições académicas onde está. Isso levantou o problema, foi na imprensa, não foi na televisão. O próprio jornal recuou em relação à atitude que tinha tido, publicou, mas depois refletiu sobre isso. E também outro aspecto, é que nesse aspecto houve uma grande mudança, e essa mudança passou-se no Parlamento. É que agora passa a ter voz autorizada pelo órgão-mãe da democracia, corretas políticas que defendem essas posições radicais contra as quais a ERC se situa. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Vice-Presidente, senhora Diretora, pelas explicações. Passamos agora à segunda ronda, onde iremos ter a intervenção dos diferentes grupos parlamentares e da deputada não inscrita. Passo agora a palavra à senhora deputada Isabel Moreira, que se encontra aqui na sala, do Partido Socialista, e que disporá de 6 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Dr. Mário Mesquita e a Dra. Tânia Moraes Soares. Eu estou sem máscara, uma vez que não tenho ninguém à minha frente, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Eu queria começar, depois dos cumprimentos, por dizer, como ponto prévio, que não há dúvida nenhuma que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são absolutamente fundamentais. E é muito importante que tenhamos consciência que não é competência da ERC, evidentemente, coartar a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa. As competências da ERC estão definidas e, como foi aqui dito, há uma compatibilização que tem de ser feita e está feita, e tem de ser feita em cada momento entre essa liberdade de imprensa e liberdade de expressão, e, nomeadamente, os direitos, liberdades e garantias que têm de ser defendidos pela ERC. E, portanto, mais importante do que estar aqui a fazer grandes considerações sobre aquilo que a ERC não pode fazer, e efetivamente não é do meu ponto de vista o combate da ERC aquele que deve ser o nosso combate enquanto políticos e políticas e dos cidadãos também, e portanto se há uma cronista, nomeadamente do Público, que resolve fazer um artigo, do meu ponto de vista, absolutamente racista, é o combate, eu insiro-me na linha daqueles que entende que deve combater esse tipo de ideias, desde logo do ponto de vista político, e também relativamente a deputados que já têm, que portanto já são deputados, já têm representação parlamentar e portanto combatos e portanto também pessoas que sejam convidadas para programas da manhã, fazendo um branqueamento total de ideias absolutamente contrárias à nossa Constituição. Penso que não é competência da ERC silenciar as pessoas e, portanto, esse é o nosso combate. Nós devemos desmontar esse discurso. Agora, há coisas que, de facto, a ERC pode fazer, nomeadamente a ERC fez este estudo relativamente à violência doméstica, que é um estudo muito importante, que eu tive a oportunidade de ler, e não há dúvida que a ERC estudou os vários telejornais e aquilo que é feito relativamente à violência doméstica, e são muito importantes as conclusões. E a primeira coisa que me salta à vista é porque é que exclui, por exemplo, a CMTV desse estudo. Porque se há canal que é particularmente impressionante no que toca à reprodução de estereótipos relativamente às notícias que são relatadas quanto ao crime de violência doméstica, é a CMTV. Para já não falar de uma quantidade enorme de casos, escuso de particularizar, desse canal e do jornal também do mesmo grupo, em que efetivamente são violados direitos, liberdades e garantias das pessoas. E aí sim a ERC pode atuar. E aí é caso para se perguntar porque é que não atua. Porque quando está em causa o conflito entre a liberdade de imprensa e, nomeadamente, o direito à privacidade, o direito à intimidade, a presunção de inocência, pergunta-se porque é que a ERC não atua. Nomeadamente, eu tive a oportunidade, em nome do grupo parlamentar, quer dizer, em nome individual, porque o site da ERC não permite que seja em nome do grupo parlamentar, de fazer uma reclamação, porque num caso recente, trágico, de morte de uma criança, um repórter da CMTV achou por bem perguntar a um popular revoltado, como se compreende, se ele não achava que era um caso para a justiça popular. E, portanto, houve um convite explícito ao linchamento, ao regresso ao linchamento, e eu tive a oportunidade de fazer essa reclamação. Gostava de saber qual é que é a resposta que a ERC tem a dizer a uma matéria destas. Depois, e, portanto, saber porque é que não inclui a CMTV num estudo destes. Não compreendo sinceramente porque é que não inclui a CMTV. Depois diz que, aqui o Sr. Doutor disse que tem tentado explicar como é que se deve combater estereótipos, e eu gostava de perceber como é que tem tentado explicar. Era importante perceber como é que tem tentado explicar. Esta pergunta parece-me fundamental.
E depois, passando para a questão do racismo, eu acho que era muito importante também saber, eu revejo muito naquilo que foi dito pela deputada do Bloco de Esquerda, isto é, nós todos temos notícias muito negativas relativamente às pessoas racializadas que reproduzem estereótipos. Os bairros periféricos onde vivem muitas pessoas racializadas, sendo eles próprios sinal de racismo institucional, não são notícia por isso, isto é, por serem um sinal desse racismo institucional, mas são notícia pelas piores razões. Mas, por exemplo, não se fazem notícias explicando que, em termos de taxas, as pessoas afrodescendentes são mais condenadas do que as pessoas não racializadas pelo mesmo crime. Não se faz notícias explicando que as pessoas são discriminadas no acesso ao emprego, no acesso à justiça, no acesso à habitação. E, portanto, há de facto uma imagem distorcida. Quando foi o caso da Jamaica, houve um conjunto muito alargado de académicas e pessoas que pertencem a coletivos afrodescendentes ou ao ativismo antirracista que criticaram de facto a forma como os mídia construíram aquela narrativa. Foram cerca de 70 personalidades, foi de facto uma narrativa lamentável, e a forma como alguns mídia cobriram não só os episódios do bairro da Jamaica, mas depois também a descida na Avenida da Liberdade, a manifestação na Avenida da Liberdade. E é uma comunidade que também já está traumatizada com episódios como o alegado arrastão na Praia de Carcavelos e outros factos, notícias absolutamente fabricadas. E desta indignação destes académicos, houve uma reunião que foi promovida entre a Comissão para a Igualdade e Não Discriminação Racial e a ERC, e eu gostava de saber o que é que resultou desta reunião. E, portanto, são perguntas concretas que deixo. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra e recordo que só no fim é que a ERC irá responder às questões dos senhores deputados. Passo agora a palavra à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, do Partido Social Democrata, que disporá também de 6 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do Conselho Regulador da ERC e a Sra. Diretora, agradecer a presença nesta comissão e os esclarecimentos até agora prestados. Ainda ontem festejamos o Dia Mundial da Criança e, particularmente em tempo da Covid-19, foram muitas as crianças que estiveram dias e dias confinadas em casa. Aliás, são ainda muitos os menores que continuam em casa. Por exemplo, os menores que frequentam o ensino básico, ou seja, dos 6 aos 9, 10 anos. E temos tido alguns casos tornados públicos com bastante mediatismo de homicídios derivados de violência doméstica. Situações bastante violentas, estou a referir-me, por exemplo, à pequena Valentina ou, mais recentemente, à Beatriz Lebre. Ora, todos os canais de notícias televisivos, sem exceção, iam noticiando a qualquer hora, de manhã, à tarde, à noite, pormenorizadamente a forma como estes crimes hediondos foram cometidos. Se o cidadão comum, e por mim falo, fica bastante incomodado e até diria que chocado com estas notícias e com todos os pormenores violentos relatados, como terão ficado as crianças que assistiram? Sendo que em qualquer casa de família é normal verem-se os noticiários, é usual a televisão ficar ligada durante o dia, portanto, não é algo a que uma criança não tenha fácil acesso. E a nossa primeira questão é a seguinte: sendo uma das competências da ERC a obrigação de assegurar a proteção dos públicos mais sensíveis, tais como menores, relativamente a conteúdos e serviços suscetíveis de prejudicar o respectivo desenvolvimento, e se já deveria haver um cuidado na transmissão desta informação em períodos normais, não deveria haver um cuidado ainda mais especial, ou seja, um cuidado acrescido nestes períodos de confinamento, quando as escolas estão fechadas e os menores se encontram o dia inteiro em casa? Noutra vertente, o estudo Representações da Violência Doméstica nos telejornais, do horário nobre, analisou a informação noticiosa produzida sobre estes conteúdos nos blocos informativos dos operadores de sinal aberto. Através dos resultados e conclusões apurados,
Procurou-se, e bem, incentivar o compromisso dos meios de comunicação social na prevenção e erradicação da violência doméstica. Partindo da premissa que a televisão, a rádio, a imprensa e a internet são meios eficazes de obter informação e, a partir desta, construir opiniões, os meios de comunicação são, pois, determinantes para moldar as percepções sobre a realidade. Se considerarmos ainda que os portugueses passam quase 5 horas por dia a ver televisão, dados do relatório Screenscope de janeiro de 2020, isto sem ter em conta o período recente de confinamento que provocou um pico no consumo de televisão, concluímos que os mídia assumem um papel determinante na construção social da representação da violência doméstica e de género e numa perspectiva pedagógica e de responsabilidade social. Entendemos que o envolvimento dos mídia pode funcionar como elemento fundamental na erradicação das desigualdades nas relações de género e, nessa medida, como instrumento na prevenção e combate ao fenómeno da violência doméstica. Aliás, do estudo permite-me destacar, em particular, 2 dados. Primeiro, as notícias sobre crimes de violência doméstica são classificadas de forma genérica e a maioria não apresenta elementos de sensibilização ou de informação. Sucede que, é afirmado no estudo, estes elementos representam um dos fundamentos para a prevenção destes atos. Mas a verdade é que 56% das peças analisadas não identifica a presença de qualquer um dos indicadores de sensibilização e ou informação construídos com base nos elementos presentes. E um segundo dado, no estudo são enunciadas e desenvolvidas as boas práticas neste domínio, o que inclusive resultou na Diretiva número 1/2019 do Conselho Regulador da ERC, sobre a cobertura informativa de situações de violência doméstica, que incorpora várias recomendações ou boas práticas aos órgãos de comunicação social. Quanto às recomendações, destacamos a última diretriz relativamente aos meios de comunicação publicitarem, e passo a citar, informações úteis para as vítimas e seus familiares, bem como para os agressores, sobre recursos públicos disponíveis de resposta às violências, nomeadamente números de telefone de denúncia, centros de acolhimento e serviços especializados. Aliás, no 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, 2014 a 2017, existia uma medida específica no sentido de divulgar o serviço de informação a vítimas de violência doméstica, em simultâneo com a divulgação de notícias sobre violência doméstica e de género na comunicação social. Acresce que, de acordo com o relatório de avaliação da Estratégia Nacional para a Igualdade, que inclui o Plano de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, a 21 de fevereiro de 2019, realizou-se uma reunião entre a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade e vários órgãos de comunicação social, Cofina, Média Capital, Empresa, RTP, Público, Grupo Renascença Multimédia, Global Media Group, Lusa, visando a definição de objetivos comuns em matéria de prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica. Não conhecemos os desenvolvimentos desta reunião. No entanto, pelo que se verifica, podemos tirar a conclusão que existe pouca ou nenhuma adesão por parte da comunicação social para implementarem este tipo de medidas, o que para nós é incompreensível. E nesse sentido coloco as seguintes questões. A ERC tem algum feedback relativamente ao cumprimento por parte dos órgãos de comunicação social das recomendações que constam do estudo e às que constam na diretiva acima referida? E em especial, qual é a avaliação que a ERC faz quanto à ausência de adesão por parte dos mídia da informação dos recursos públicos de apoio às vítimas, os números de telefone de denúncia e apoio, etc., em simultâneo com a divulgação de notícias que envolvam situações de violência doméstica? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, que dispõe também de 6 minutos para fazer a sua intervenção. Muito bom dia. Sra. Deputada, pode ligar a câmara, por favor? Peço desculpa que eu carreguei aqui e depois não funcionava. Sra. Deputada Sandra Cunha? Está a começar? Não? Posso? Ah, já está. Já está. Demorou um bocadinho a aparecer a imagem. Muito bom dia. Sandra, não, agora não ligou o som. Sra. Deputada, não ligou o som. Agora... sim. Muito baixinho. Coloque mais alto, por favor. Está no máximo agora. Conseguem ouvir-me? Mais alto.
Tem que se aproximar do microfone, Sandra. Bom, mais é difícil. Mas agora já está um pouquinho melhor. Eu vou enviar aqui uma Tem que falar mensagem. mais alto. Enviei uma mensagem aos serviços, estou a dizer que podem passar ao grupo Muito bem. seguinte e eu dirijo-me à sala, entretanto, pode ser? Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Vamos então passar à senhora deputada do Partido Comunista, Alma Riviera, para que a senhora deputada Sandra Cunha consiga resolver o seu problema técnico. Passamos então ao Partido Comunista Português, à senhora deputada Alma Riviera, que dispõe de 6 minutos. Estão-me a ver e ouvir? Muito bem, senhora deputada, pode continuar. Bom, eu agradeci a todos os esclarecimentos prestados e de facto ressaltam aqui um conjunto de questões que mereciam maior reflexão, até porque há equilíbrios entre direitos fundamentais. Mas o direito à informação também é um direito fundamental e a democracia é feita de conhecimento informado e parece-nos que aquilo que hoje está em causa também é isso, também é a possibilidade de formar opinião se aquilo que existe é uma corrida ao sensacionalismo, é uma corrida às audiências e, portanto, naturalmente nós não nos podemos furtar a intervir, naturalmente resguardando todos aqueles que são os direitos e a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa que custaram tanto a conseguir. Mas, de facto, tem que haver aqui alguma linha orientadora. Eu acho que o estudo que foi feito é muito incisivo. Era preciso conseguirmos encontrar formas de operacionalizar depois estas orientações. E há um trabalho não só pedagógico, mas também tem que haver alguma negociação para que isto tenha alguma capacidade prática de alterar a realidade. O estudo conclui que é preciso investir no enquadramento que informe sobre a realidade da violência doméstica e isto também se alastra e deve ser considerado relativamente às questões do racismo e das várias formas de preconceito. E, de facto, não existe a problematização, ou pelo menos muitas vezes essa problematização é feita de uma forma exterior ou posterior a situações a casos concretos e é feita em outros espaços que não propriamente os canais noticiosos e que também têm um público particular e portanto parece-me que esta é uma obrigação do serviço de informação, mas naturalmente o serviço público tem outras prerrogativas, mas naturalmente que isto se estende. O estudo conclui que é necessário visibilizar outras formas de violência doméstica para além do homicídio. E aqui penso que temos que ser perentórios, porque a mensagem que é transmitida é que a violência vai acabar em homicídio, alimenta muitas vezes o medo e provoca, sabemos que o efeito espelho, portanto, multiplica esses níveis de agressão, culminando num homicídio. E, portanto, penso que aqui se trata mesmo de uma questão quase de saúde pública. A contextualização da notícia de violência doméstica. E parece-nos que deveria haver uma orientação clara para que fossem fornecidas informações de saída, informações de ajuda nestas notícias. Destacar o que permita compreender o problema social. E aí já abordámos, mas de facto era importante também
que se ultrapassasse o paradigma em que estas notícias são tratadas muitas vezes desgarradas do contexto e do problema social que está em causa. E quando falamos de problema social, era importante também que se aprofundassem as situações concretas de vida, não no caso particular, mas no genérico, que propiciam a eternização destas situações de abuso e de violência. E, portanto, era importante também que se refletisse e que se conseguisse dar visibilidade à ligação que esta violência tem com a desigualdade entre homens e mulheres. E a mesma coisa quando falamos de casos que envolvem as comunidades racializadas. Evitar as referências a possíveis causas. Ainda esta semana, com o caso que nos chocou da Beatriz Lebre, havia quase a ideia de que podia haver uma relação, podia haver portanto, podia haver uma motivação que tivesse justificado, ou seja, a rejeição de alguma forma justifica, e isso parece-nos absolutamente condenável e mais uma vez já entramos um bocadinho fora do domínio da liberdade de expressão. Diversificar as fontes, uma outra orientação, diversificar as fontes para a formação de uma opinião pública informada, e aí devíamos de facto também dar passos, porque não é possível que numa situação de violência doméstica sejam entrevistados, e que incide maioritariamente sobre mulheres, sejam entrevistados para fazer considerações particularmente sobre o agressor, também a homens, e depois aparecer sempre associada as mulheres associadas à defesa da vítima. A eliminação do sensacionalismo, que é de facto também o aspecto se calhar mais visível, portanto, há bocado dizíamos, não é só aquilo que se diz, é aquilo que não se diz, mas diz-se muita coisa, e tem um efeito devastador na formação coletiva, na percepção coletiva e nas vidas também de quem é noticiado, de quem é alvo da notícia, de quem conhece, porque nós muitas vezes desumanizamos também estes casos da forma como eles são apresentados. E, por último, há aqui também uma orientação que nos parece super importante. Respeitar o direito à reserva de intimidade e da vida privada e presunção da inocência dos agressores. Nós falamos de contextos... Temos mesmo que terminar. Pode fazer a questão? Obrigada. Ok. Tem que existir a proteção destes direitos. A senhora deputada Isabel Moreira colocou esta questão e bem. Nós conseguimos, através de notícias, perceber onde moram as pessoas. E isso parece-nos que não pode esperar por uma queixa, não pode esperar que sejam as vítimas dessa exposição a intervir. E, portanto, aquilo que eu perguntava é de que forma se procurou que estas orientações chegassem aos meios de comunicação social, de que forma se poderia... Senhora deputada, tem mesmo que terminar. E termino já, e já agora também se há conhecimento de deliberações relativamente à problemática da violência doméstica e do racismo que pudessem de alguma forma também aqui nos relatar. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, que já se encontra aqui connosco e que dispõe de 6 minutos para fazer a sua intervenção. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todos e todas, em especial o Dr. Mário Mesquita e a Dra. Tânia Moraes Soares, da ERC. Eu queria começar por, primeiro que tudo, por felicitar a ERC naquilo que foi a realização deste estudo sobre as representações da violência doméstica nos órgãos de comunicação social de canais abertos em horário nobre. Porque de facto é importante, nós todos temos a percepção
quando vemos as notícias na televisão, quando lemos peças na comunicação escrita, na imprensa escrita, todos temos esta percepção de como é que os temas são tratados. E dos, na minha opinião, abusos naquilo que é, por exemplo, o desrespeito pela privacidade, pela reserva da vida privada, o desrespeito, enfim, por uma série de elementos informativos que põem a nu e que às vezes também não são verificados inicialmente e dão a entender determinadas situações envolvendo até pessoas que não foram, enfim, consultadas para saber se o seu nome e os seus dados poderiam aparecer ou não. Portanto, todos estes abusos que nós vamos tendo a percepção estão de facto explícitos neste estudo. E a realidade, enfim, este estudo confirma aquilo que são as nossas percepções. Sabemos que, no que respeita à violência doméstica, a violência doméstica é um problema estrutural da sociedade, é um problema que radica numa desigualdade de género, numa desigual repartição daquilo que são as relações de poder na sociedade, com uma marca muito, muito vincada de género. E, portanto, sabemos, aliás, que a violência doméstica é crime público há 20 anos, desde o passado dia 27, fez 20 anos, sabemos que é uma responsabilidade, por isso, coletiva e que não se trata de uma matéria individual, de uma matéria do foro privado e, portanto, uma responsabilidade coletiva implica que todos tenhamos responsabilidade não só naquilo que é a denúncia, mas naquilo que é a construção, o seu combate e a sua prevenção, incluindo a comunicação social. Aliás, a comunicação social, pela capacidade de formação da opinião pública, de formação de pensamento, pela capacidade que tem de chegar a tanta gente, é de facto a via preferencial e tem todo o poder para formar essa opinião pública, portanto é essa responsabilidade acrescida. Mas a questão que eu queria colocar é que este estudo reporta, enfim, analisou dados de 2013 a 2015. Nós estamos em 2020 e vemos que está tudo na mesma. Todos os problemas que este estudo levanta aqui continuam a passar-se 5 anos depois exatamente da mesma forma. Temos tido vários exemplos ultimamente. O último é este exemplo da Beatriz, desta rapariga que foi assassinada. Eu sei que a deputada Isabel Moreira já referiu, e bem, aquilo que é a forma como a CMTV lida com estas e transmite e trata todas estas matérias e que é péssima, mas a verdade é que os outros órgãos, incluindo os públicos, também fazem, se calhar num grau um bocadinho menos intenso e menos agressivo, mas fazem-no, e a imprensa escrita também o reproduz. Nós vemos, aliás, peças que romantizam esta situação, este assassinato desta rapariga, da Beatriz, que o designam como crime passional e que fazem toda uma justificação e toda uma apresentação para que, enfim, que leva a uma, de certa forma, a uma identificação e a uma desculpabilização do ato e deste alegado assassino, porque, enfim, apresentam-no como um voluntário em Moçambique, como a pessoa que escreveu textos e contos para o P3 do Público. Enfim, são uma série de informações que não acrescentam nada ao caso, mas que fazem com que exista, de alguma forma, uma justificação e, portanto, o caso é apresentado como um crime passional, como se o amor... como se fosse o amor que estivesse na base deste crime e mesmo que fosse como se fosse o amor a justificação e a responsabilidade e
enfim, a situação responsável para se matar alguém. Portanto, eu vou passar à pergunta, tendo em conta isto que acabei de dizer, que é que as coisas afinal não mudaram, as recomendações da ERC não sendo vinculativas, o que é que se pode fazer, o que é que está no poder da ERC fazer para que realmente estas coisas, para além do estudo que fizeram e muito bem, para que estas coisas, estas peças e para a comunicação social trate de uma forma diferente e assuma essa responsabilidade na prevenção e no combate à violência doméstica e, portanto, trate estes temas de maneira diferente, o que é que está no poder da ERC, o que é que está no poder de todos nós fazermos para que realmente haja uma alteração, porque efetivamente desde a altura deste estudo até agora e mesmo com aquele guia de boas práticas que apresentam no final, efetivamente nada mudou e, portanto, o que eu queria saber é como é que nós podemos mudar isto realmente e qual é o poder da ERC para mudar isto. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, por ter cumprido o tempo. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, Pessoas, Animais e Natureza, que dispõe também de 6 minutos para fazer a sua intervenção. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar todos os presentes, em particular o Sr. Vice-Presidente da ERC e a Sra. Diretora, fazendo obviamente a audição, fazendo votos de que esta audição seja não só frutífera e que represente algum contributo no combate a este flagelo que tem assolado a nossa sociedade. A violência doméstica que aqui hoje nos foi trazida por este requerimento do PCP e do Bloco de Esquerda constitui de facto uma das formas mais gravosas de discriminação contra as mulheres, porque o rosto da violência doméstica continua a ser marcadamente feminino, mas também contra crianças e pessoas idosas. Os números têm de facto demonstrado a necessidade de adotarmos políticas públicas que sejam transversais e que ponham fim à persistência deste crime hediondo. E apesar de todos reconhecermos que o edifício legislativo que hoje que existe e que tem sido paulatinamente aprimorado, é importante termos a consciência de que faltam limar alguns aspectos, quer ao nível legislativo, quer depois ao nível procedimental da aplicação da legislação que temos em vigor. Neste sentido, importa destacar os dados que nos trazem, por exemplo, o relatório anual de segurança interna, que nos dão conta de uma impressionante média de 70 ocorrências deste crime por dia, o que demonstra por si só a necessidade de respostas céleres e efetivas na contenção deste problema, mas há uma dimensão que também não podemos ignorar, que tem a ver depois com a forma como este flagelo é retratado nos órgãos de comunicação social. Se por um lado a ciência tem desenvolvido aqui um trabalho de identificação da correlação entre os casos crescentes do crime de violência doméstica, com a forma como os meios de comunicação social têm vindo a difundir as notícias sobre o homicídio de mulheres em contexto de violência doméstica, existem já alguns estudos internacionais que falam sobre o efeito que a televisão tem na intimidação também dos parceiros, neste caso das vítimas de violência doméstica e também nos agressores, demonstrando que a desadequada cobertura noticiosa dos casos de femicídio pode estar associada a um aumento do número de mortes de mulheres vítimas de violência doméstica, sobretudo nos 7 dias após a difusão das notícias, verificando-se um efeito mimético, e esta tendência parece estar relacionada com a proliferação de mensagens assentes, por um lado, naquele que é um sentimento de impunidade dos agressores e também nas falhas do sistema, sem descurar aqui a componente subjetiva ou psicológica associada, obviamente, a estes fenómenos da violência. Já aqui tivemos a oportunidade de ouvir falar sobre o estudo que foi realizado pela ERC, que nos apresenta conclusões semelhantes e, portanto, de facto, salientamos a importância deste estudo que foi realizado e que acaba por concluir que existe pouco investimento na problematização deste fenómeno social, bem como rigor informativo na difusão das notícias, o que perpetua os estereótipos das relações de género na intimidade. Por outro lado, neste estudo que tivemos a oportunidade de ler também, identificou-se uma diminuição do número de crimes nos dias imediatamente a seguir à difusão das notícias, nomeadamente as reportagens sobre a prevenção e intervenção no âmbito da violência doméstica,
E uma vez que estão documentadas estas relações, a abordagem mediática, nomeadamente nos casos de feminicídio, parece-nos que deve ser feita de facto com especial cautela e rigor, evitando que se alimente junto das vítimas um sentimento de insegurança e de desproteção e junto dos agressores, por contraste, uma ideia de tolerância e legitimidade. Em alguns países da Europa, como é o caso espanhol, já foi criado um código de conduta que visa garantir a adequada cobertura noticiosa dos casos de violência, medida esta que está perfeitamente alinhada com o artigo 17º da Convenção de Istambul e que exorta a comunicação social a definir diretrizes e regras de autorregulação para prevenir a violência contra mulheres e reforçar o respeito pela sua dignidade. Porém, queremos ainda destacar que ainda em 14 de fevereiro de 2019 o Jornal Público dava conta desta realidade, onde destacava nas chamadas parangonas que notícias sobre o caso de violência doméstica incentivaram agressores, explicitando que estudos mostram que as notícias sobre violência doméstica, quando mal enquadradas, podem inspirar potenciais agressores e desmotivar as vítimas a pedirem ajuda. Neste caso, o jornal supracitado tinha conversado com especialistas na matéria. Os pareceres têm sido todos eles unânimes nas suas conclusões, que a comunicação social não está a cumprir o seu papel pedagógico e está a contribuir para o efeito de mimetização dos crimes. Ora, por outra banda, de acordo com o estudo da ERC, que já aqui temos falado, os contextos opinativos relativamente à relação entre agressor e vítima abarcam pormenores sobre ferimentos e as armas utilizadas no cometimento destes crimes, dados estes que não acrescentam valor informativo à percepção sobre o problema social da violência doméstica e que, por outro lado, podem contribuir para associar juízos de valor que reforçam os estereótipos existentes, desculpabilizam o agressor ou até mesmo poderão ser sugestivos relativamente ao efeito da mimetização. Nesta forma de difusão pode haver de facto aqui uma leitura descontextualizada desta problemática e dos crimes em si, já nem falando na parte da reserva que possa estar de alguma forma condicionada ou não relativamente à investigação criminal, o que pode potenciar, por um lado, o contágio e também afetar a situação psicológica e de bem-estar das próprias vítimas e de quem vê as notícias, como também aqui já foi referido, nomeadamente as crianças e jovens ou as próprias vítimas de violência doméstica. Face aos dados que já foram vertidos e que tivemos a oportunidade de ouvir aqui hoje, parece-nos que devem ser levadas a cabo todas as diligências que de alguma forma contribuam para que os próprios órgãos de comunicação social sejam parceiros no combate à violência e que as suas práticas em relação a esta matéria pautem sempre pelas melhores práticas naquilo que possam ser, transformar-se em agentes de socialização e contribuir para a prevenção e combate à violência contra as mulheres. Neste sentido, o PAN já tinha apresentado na legislatura passada uma iniciativa que recomendava ao Governo que fosse criado um código de conduta adaptado à Convenção de Istambul, visando a adequada cobertura noticiosa dos casos de violência doméstica e impedindo um expectável efeito de contágio. Esta iniciativa foi aprovada há cerca de um ano e dela resultou uma resolução que recomenda ao Governo que promova junto dos órgãos de comunicação social a elaboração deste código de conduta adaptado à Convenção de Istambul. E tendo em conta esta resolução que foi aprovada, gostaria de perguntar ao Sr. Vice-Presidente e à Sra. Diretora-Geral que desenvolvimentos é que têm então vindo a ser promovidos pela entidade reguladora para a comunicação social neste domínio, que boas práticas é que efetivamente pretendem ver implementadas, ou desde a elaboração do relatório, que medidas é que sentem que já houve algum tipo de evolução e que estão a ser postas em causa, que estão a ser postas em prática pelos órgãos de comunicação social. Por outro lado, quais as diligências... Já passou em muito tempo. Peço desculpa, concluo já só deixando esta questão então. Quais as diligências encetadas pela ERC no sentido de sensibilizar os órgãos de comunicação social relativamente a esta matéria? E queria secundar a questão que foi suscitada pela Sra. Deputada Isabel Moreira relativamente à exclusão do estudo da CMTV, precisamente também naquilo que são os aspectos depois relacionados com a proteção da vida privada, seja da vítima, seja dos agressores. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, que dispõe de 3 minutos para fazer a sua intervenção. Tem que ligar a câmara, Sra. Deputada. Vamos ouvi-la, mas não... excelente. Ok, ótimo. Obrigada. Então. Sim, senhora. Então eu iria, obviamente, por iniciar a cumprimentar o Conselho regulador da ERC e como não
tenho assim minutos em ir imediatamente para as observações. E uma das observações é imediatamente reconhecer a importância que os mídia têm hoje em dia na educação, na orientação das nossas vivências, sociedades, igualmente na maneira como os órgãos de comunicação social nos podem transmitir ideias e valores que incorporam as nossas ações, pensamentos, decisões cotidianas. Então isto é, obviamente, uma responsabilidade enorme. Infelizmente, é necessário igualmente realçar exatamente o enorme desafio que os mídia hoje em dia têm para evitar reforçar os estereótipos, as desigualdades, o incitamento e a normalização da violência, igualmente o alimentar do discurso de ódio. Estes requerimentos entram exatamente em duas áreas fundamentais: a violência doméstica e as questões étnico-raciais. E a violência doméstica e a sua normalização sucessiva pelos órgãos de comunicação social, através da maneira como as notícias são enquadradas, são elaboradas, através da maneira como as imagens de violência nos são mostradas, muitas vezes de uma maneira absolutamente espetacular. A espetacularização da violência, na minha ótica, é um dos maiores desafios da atualidade. Exatamente porque esta espetacularização origina audiências, origina euros, origina dinheiro, alimenta o capitalismo sucessivamente. Um outro elemento é a enorme desinformação que hoje em dia nós assistimos sistematicamente. Então ali nós várias vezes nos questionamos, mas então onde está a ERC? Onde está a ERC? E se calhar era hora de reforçar a ERC, não é? Muito obrigada, senhora deputada. A ERC de mais investimento, de reforçar a ERC de um alargamento do seu âmbito que também corresponda às necessidades da atualidade. Então, uma das minhas Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada, já ultrapassou em quase 2 minutos o seu tempo, senhora deputada. Mas eu, normalmente, eu acho que a AR já liberou isto oficialmente. Normalmente eu tenho a hipótese de ultrapassar minimamente... 2 minutos, senhora deputada. Ultrapassou em 2 minutos, senhora deputada. Tinha 3, já vai em quase 6. Digamos então,
colocar, não é, as... Senhora Deputada, temos mesmo de terminar. E então, uma é entender o que é que a ERC acha, se acha ou se não acha necessário um reforçar do investimento e um alargamento do seu âmbito de ação e de intervenção, exatamente para corresponder às expectativas e para igualmente corresponder aos desafios. Muito bem, Sra. Deputada. Vamos então terminar. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, temos mesmo de terminar. São neste momento 6 minutos, já ultrapassou em 3 minutos o seu tempo. Muito obrigado. Da ERC nos indicar se há algum... Sra. Deputada, eu vou tirar o som, visto que já ultrapassou. Já vamos em 7 minutos. Vou tirar o som. Bom, senhoras deputadas, muito obrigado. Passamos agora a palavra à entidade reguladora para a comunicação social, que disporá de 30 minutos para responder às questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares e pela senhora deputada não inscrita. Senhora Presidente, senhora deputada, em primeiro lugar agradecer naturalmente todas as perguntas que foram levantadas. Todas elas são importantes, todas elas são pertinentes e nós responderemos o melhor que pudermos. Queria também dizer que este estudo da ERC, que foi, portanto, filho no colóquio da Universidade Nova em 2018, mas que diz respeito a um período anterior, em 2013 a 2015, não inclui a CMTV por uma razão que não é uma justificação, mas é uma explicação. Quer dizer, as senhoras deputadas Isabel Moreira e a senhora deputada Isabel Sousa Real têm toda a razão, é óbvio, dadas as características desse canal por cabo, mas o que acontece é que na altura em que o estudo foi feito, a ERC, que tem um departamento, que é o departamento de supervisão, que registra, que grava, que acompanha não todo o universo das televisões portuguesas, mas aquelas que considera estrategicamente mais importantes. Nessa altura ainda não fazia, por exemplo, a gravação dos telejornais da CMTV. Agora faz. Portanto, se houver um estudo com idêntico propósito, e certamente vai haver, porque esses estudos estão a continuar, a CMTV será, obviamente, incluída, e, portanto, o que eu estou aqui a fazer é, primeiro, dizer que a crítica é justa, segundo, que a explicação é esta. Nessa altura ainda não tínhamos a monitorização da CMTV. Pronto. Este ponto. Outro ponto que eu queria focar é no que diz respeito ainda à CMTV. Gostava de dizer que, pessoalmente, fui objeto, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, de 8 incidentes de suspeição por parte do Correio da Manhã e do Grupo COFIN, por considerarem que eu não tinha a isenção suficiente para me pronunciar sobre as questões relativas a esse grupo. O Conselho Regulador da ERC não considerou válidos esses motivos, mas estive aqui um mês nessa situação. O caso principal era, obviamente, o caso da TVI e da operação
concentração que a COFINA se propunha fazer, era para evitar que eu votasse neste caso, mas depois estenderam a muitos outros casos. E, portanto, eu, em relação à CMTV, só tenho motivos para lhes enviar ramos de flores. Este era o primeiro ponto. O segundo ponto que queria também anotar, antes de passar a palavra à minha colega, é o que diz respeito à questão da liberdade de expressão de pensamento. E, evidentemente, o que eu queria dizer é, com certeza, a ERC, uma das suas funções, aliás, constitucionalmente consagrada e atribuída, é a defesa da liberdade de expressão de pensamento. Mas o problema é que, tal como os crentes dizem muitas vezes que se invoca o nome de Deus em vão, a invocação da liberdade de expressão em vão também tem sido algo quase permanente. E a sensação que eu tenho, já disse a algumas pessoas, é que parece-me que se este regime mudasse para um regime autoritário, eu estou a dizer isto com alguma ironia, a próxima Comissão de Censura teria uma quantidade enorme de defensores da liberdade de expressão, destes, não estou a referir-me a nenhum das pessoas presentes, que têm esse tipo de título. Eu, por mim, comecei a minha carreira de jornalista com uma Comissão de Censura e é qualquer coisa difícil de descrever. Já tentei várias vezes, até em aulas, e não é fácil transpor, descrever, enfim, nas suas linhas gerais como é que funciona, é fácil. Dar a ideia do clima e do que se produz, desde logo na atitude e na cabeça das pessoas, é qualquer coisa horrível. E isto, a propósito da questão que se põe com a emergência de outras correntes políticas nos últimos meses, mais à direita, nas eleições à direita, e da questão da liberdade de expressão, que também se coloca nestes casos, e no caso de haver pessoas que têm institutos académicos, culturais e outros, que fazem com que a sua presença nos meios de comunicação seja solicitada. Eu acho que há, de facto, uma liberdade de programação nas televisões e uma liberdade de expressão na imprensa, e que essa liberdade de programação é muito importante. Só que, evidentemente, também é uma questão que não tem que ser analisada na globalidade do conjunto dos médias, tem que ver também com a orientação de um determinado médio e o modo como a ERC pode aferir que é pelo seu estatuto editorial. Portanto, talvez não seja a mesma coisa aferir esse critério para um jornal como o Público ou como o Expresso e aferi-lo para um jornal como o Correio da Manhã ou outros que surgem nesta altura. Pronto, mas isto é uma questão que eu deixo aqui, só me vincula a mim, é o que eu penso, não vincula a totalidade do Conselho Regulador da ERC, mas é um ponto que eu queria deixar. Eu vou passar a seguir a palavra à doutora Tânia Moraes Soares. Antes disso, queria dizer só o seguinte: se há tema dentro da ERC, e nomeadamente dentro dos técnicos da ERC, eu estou aqui como membro do Conselho Regulador, eleito pela Assembleia da República, e, portanto, tenho uma responsabilidade política por ser membro desse Conselho. A doutora Tânia Moraes Soares não, é uma técnica, mas o que eu quero dizer é que entre os nossos técnicos, sejam eles juristas, sociólogos, da área da comunicação e de outras áreas, existe, em relação a temas como este da violência doméstica, uma atitude que eu pessoalmente louvo, que é uma atitude quase de militância. Não sei se isto é politicamente correto de dizer, mas eu digo e acho e louvo.
portanto, agora passava a palavra à minha colega. Ora, agradeço a palavra. Queria, portanto, tentar seguir as questões que foram colocadas pelas senhoras deputadas ao longo desta segunda ronda, começando por falar sobre as principais conclusões do estudo sobre violência doméstica desenvolvida pela equipa da ERC, a equipa de técnicos referida pelo Sr. Vice-Presidente, cujos resultados foram sendo várias vezes enunciados e cujos elogios desde já agradecemos, quanto às principais conclusões, de facto, gostava-me a dizer que nós temos insistido com esta situação de haver uma problematização e uma colocação do ângulo também nos aspectos positivos, por exemplo, nos casos de sucesso, na quebra, digamos, do ciclo ou da perpetuação do ciclo de violência, para que as vítimas também saibam que existem soluções e que a situação se pode alterar. Falámos aqui também, e seria bom dizer, falou-se aqui também de uma reunião que existiu, promovida pela Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, onde estiveram presentes vários órgãos e vários grupos de comunicação social, onde esteve presente e representada a ERC e também o Sindicato de Jornalistas, e do qual houve de facto uma consequência que foi a elaboração de um guia de boas práticas que surge, salvo erro, foi lançado em janeiro de 2019 e que vem ao encontro da nossa diretiva, que é a diretiva 1 de 2019, portanto, de janeiro de 2019, e diretiva da ERC, que é dirigida aos órgãos de comunicação social, precisamente para sensibilizar relativamente a um enquadramento noticioso que beneficia a problemática. Este trabalho que nós temos estado a realizar é de facto um trabalho que poderá e deverá merecer alguma continuidade. Como bem, no fundo, explicou o professor Mário Mesquita, nós estamos neste momento já, de facto, este estudo não inclui a CMTV, mas nós iniciamos, e os relatórios de regulação deste ano vão espelhar isso, nós iniciamos a supervisão e a monitorização sistemática da CMTV no final de 2018, portanto os dados de 2019 já incluem esse canal. Não alargamos mais, ou não podemos alargar mais o âmbito do estudo, porque também temos recursos limitados, não só na aquisição das gravações, mas também do número de pessoas disponíveis para fazer o visionamento e a monitorização de todo este vasto conjunto de peças, mas obviamente estamos a tentar, na medida do possível, fazer um alargamento não só dos números de órgãos de comunicação social, como também das áreas. Se aqui nós nos temos focado essencialmente na área da informação, estamos a tentar de alguma forma analisar também alguns programas de entretenimento, nomeadamente os programas de talk show, como os programas da manhã ou os da tarde, onde existem de facto notícias que servem de ponto de partida para a análise de alguns comentários e de algumas opiniões que depois revertem em queixas e participações para a ERC e, portanto, no fundo também há a cautelar, por via das queixas que nos chegam, quais são as áreas ou quais são os programas suscetíveis de trazer esta questão ao regulador. Também relativamente, e para não me perder, só consultar aqui as minhas notas,
Nós temos, falou-se aqui no que medidas é que podemos tomar, ou o que a ERC pode fazer, que recomendações. Nós achamos que fizemos muita coisa, daqui resultou inicialmente o estudo, depois já resultou daqui uma diretiva, já inspirou um guia de boas práticas da Secretaria de Estado, já realizámos e estamos a realizar neste momento, juntamente com o RIRME, que é o Rede de Reguladores de Instâncias do Mediterrâneo, ou seja, uma rede de reguladores em que participamos e estamos a coordenar um estudo que é com o CAC, que é o regulador da Catalunha. Estamos a co-orientar um estudo para analisar comparativamente a situação da violência doméstica nos vários países. As conclusões são muito semelhantes àquelas que nós obtemos aqui, já temos resultados, estamos à espera que passe esta situação criada com o Covid para podermos fazer uma reunião conjunta e apresentar os resultados desse estudo. Portanto, quer a nível internacional, quer a nível nacional, a ERC tem estado a acompanhar e a promover iniciativas neste domínio. Sobre como é que estão, e esta é uma questão que me parece realmente importante, quais são os resultados destas iniciativas, que não são só nossas, que são várias iniciativas a nível nacional. Os resultados destas iniciativas, posso dizer que nessa reunião em que estivemos com os órgãos de comunicação social, a receptividade deles foi boa e a disponibilidade na altura manifestada para que as peças dos telejornais passassem a ter, por exemplo, os números de telefone de apoio às vítimas, no fundo também a referência aos abrigos que existem para a proteção destas pessoas, ou a identificação de especialistas que os possam apoiar, foi muitíssimo bem recebida, e daí esperava-se de facto que esta prática fosse reiterada. Nós não podemos neste momento, com segurança, porque não fizemos, teríamos que refazer o estudo, teríamos que, para ter a certeza e ter dados concretos para dizer se a situação melhorou ou piorou, é necessário voltar a fazer essa análise. Neste momento não dispomos desses dados, mas de facto na altura a recepção foi boa, e a disponibilidade que os órgãos manifestaram para corrigir alguns dos enfoques e principalmente para acrescentar estes elementos que possam ser úteis foi também importante. E um ponto que queria dizer aqui um pouco. Eu acho que é importante também pensarmos fora do quadro. Isto é, fora do quadro, por exemplo, do quadro do telejornal. Sabemos que é possível corrigir coisas nos telejornais, mas também é possível que sejam criados, por exemplo, programas onde exista uma abordagem, essa sim mais pedagógica. Os jornalistas não gostam de ouvir falar nessa expressão, mas enfim, mais explicativa sobre este tipo de casos. E lembro-me que na conferência da Nova, a professora Cristina Ponte, que é a diretora do Departamento de Comunicação, sublinhou bem isso. Disse que talvez o jornalismo não fosse suficiente para explicar, para avançar neste domínio da luta contra a violência doméstica. Talvez fosse necessário fazer outros tipos de programas, onde estivessem diferentes, não vou agora estar aqui a imaginar o programa, mas onde pudessem participar desde especialistas até pessoas com experiências sociais relevantes para o assunto. E, portanto, este é um ponto que me parece importante. É não ficarmos apenas amarrados aos quadros do dispositivo das notícias no escrito ou na rádio ou das notícias televisivas, procurarmos também avançar noutros domínios.
também na ficção, porque quando se fala na habituação à violência, temos que ter em conta, e isso é um longo debate, e há uma coisa também que é bom dizer aqui entre parênteses, é a área onde mais incidiram, desde o pós-guerra para cá, os estudos de comunicação, foi a violência e os efeitos da violência, particularmente desde que há primeiro cinema, depois televisão, desde que há imagem em movimento. Essa foi a área onde foram feitos mais estudos, por vezes com resultados contraditórios, mas dos quais é possível retirar uma linha comum que vai no sentido, desde logo, quanto ao efeito mimético, que, peço desculpa, foi a deputada Inês Sousa Real do PAN que referiu, o efeito mimético tem, sobretudo, impacto sobre aquelas pessoas que já têm uma inclinação para a violência. Mas, enfim, há estudos detalhados, especializados sobre tudo isso. Não quer dizer que nós não devamos fazer os nossos sobre o nosso contexto, com o nosso contexto mediático, o nosso contexto social, etc., e procurar encontrar também soluções para isso. Eu, de qualquer maneira, acho que é muito relevante, não só a ERC, mas a ERC, o Governo, a Assembleia e muitas outras associações da sociedade civil, etc., as universidades, as escolas, eu acho que a sensação que tenho é otimista, no sentido de que, muito bem, há muitos estereótipos que continuam a circular na sociedade, nos média, mas eu acho que tem sido feito um grande esforço. Talvez não seja quem tem memória, e eu já estou na idade de ter memória, acho que o que se faz hoje, comparado com o que se fazia há 20 anos, é extraordinariamente mais positivo. E não estou aqui a elogiar a ERC. Sobre a ERC, queria ainda dizer o seguinte: a ERC vai criar uma coleção de livros onde vai publicar os seus estudos. O primeiro é sobre as crianças e a televisão e o digital, coordenado pela professora Cristina Ponte, da Universidade Nova. O segundo é sobre a imprensa eletrónica, a imprensa digital em Portugal, e é pelo professor José Luís Garcia do ISCTE. E está prevista a publicação de 12 livros, alguns feitos pela ERC em colaboração com centros de investigação, universidades, outros feitos essencialmente pela ERC. Também o nosso estudo sobre desinformação foi apresentado na Assembleia da ERC. Irá ser incluído nessa coleção. Importa dizer aqui que o nosso estudo sobre desinformação colocou o acento tónico em várias lacunas do ponto de vista da lei, nomeadamente em relação a tudo o que seja a intervenção da ERC na área do digital. E um projeto que já era antigo aqui da ERC, mas que nunca avançou, ou por motivos internos da ERC ou por outros, veio referido também nesse texto apresentado à Assembleia da República, ainda na anterior legislatura, em que se propõe que a ERC tenha poderes para intervir na área do digital. Atualmente, na realidade, não tem, a não ser por analogia. Pode, por exemplo, em relação a casos como um direito de resposta, um jornal público que tem, por sua vez, um site, pode-se pedir que o direito de resposta seja também referido no site, mas é um conselho, é uma recomendação que eles não são sequer obrigados a seguir. Portanto, eu acho que essa questão do legislar em relação ao digital, pensei que vai haver a diretiva europeia que vai ter que ser adaptada a Portugal, mas acho que devíamos refletir sobre isso e não ficar só à espera
da ajuda preciosa, sem dúvida, de Bruxelas. A ERC está, evidentemente, integrada também nas organizações europeias que tratam destas matérias e procura acompanhá-las e participar. Eu queria, para terminar do nosso lado, não sei se houver mais alguma questão, continuamos, a doutora Tânia e eu disponíveis, mas queria dizer também que esta iniciativa do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda foi uma iniciativa muito positiva. Agradeço, em primeiro lugar, a esses dois partidos e depois a todos os deputados que deram o seu contributo para esta reunião, que, pelo menos do nosso ponto de vista, acho que posso dizer que é uma reunião positiva e útil. A minha colega queria dizer ainda qualquer coisa. Era apenas relativamente a um dos pontos que foi focado por algumas das senhoras deputadas, relativas à violência sobre crianças, sobre menores e idosos. E os contextos de violência doméstica que os afetam. Era só para relembrar que a ERC, embora não tenha integrado neste estudo sobre violência doméstica todos os intervenientes, as crianças estão lá refletidas, mas por via indireta, como vítimas secundárias daquilo que é o crime essencial de violência doméstica. Contudo, a ERC tem imenso trabalho na área da proteção de menores, na área da literacia dirigida aos menores de idade, onde fazemos sistematicamente o apuramento daquilo que é a representação dos menores, daquilo que são os conteúdos que possam prejudicar os menores, e tem várias deliberações nesse domínio e é provavelmente a área de intervenção onde existe mais trabalho feito e mais, digamos, uma intervenção se calhar até mais ativa, que é a área da proteção de menores e que é a área da literacia mediática, também dirigida a menores e que gostaríamos de deixar aqui também convite para visitar o nosso site e verificar e, no fundo, partilhar os nossos estudos nesse domínio e as nossas deliberações. Obrigado. Muito obrigado. Penso que já terminaram. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Dr. Mário Mesquita, e Sra. Diretora do Departamento de Análise de Média, Dra. Tânia Moraes Soares. Agradeço em meu nome e em nome da Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação os esclarecimentos que foram prestados pela ERC e dou por terminada esta audição, agradecendo também a todos os deputados intervenientes nesta audição. Muito boa tarde a todos.